fé não é apenas um mito, não é o que imagina, é algo que você sabe, e isso é assim. E agora vou lhe pedir que, quando voltamos agora para a leitura das Escrituras, hoje nós vamos ler no livro de Hebreus, hoje à noite, e agora que possamos ficar de pé. Quando julgamos a lealdade à bandeira, nós honramos os emblemas nacionais, então devemos fazer assim. Então vamos ficar de pé enquanto lemos a palavra de Deus. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 1 a 8. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio eleito sem mácula, porém, aos que se dão a prostituição, os adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclinemos a cabeça. Senhor Jesus, torna uma realidade para nós não apenas a leitura da palavra, mas que a palavra torne-se carne entre nós, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Enquanto falamos por alguns momentos, a cada noite vamos tentar sair às 9h30, se possível. Quero agradecer novamente os meus patrocinadores e as pessoas que nos deixaram ter um lugar aqui, a propriedade, a exposição de ações, ou o que seja. Estamos muito agradecidos. Agora, vocês são um bom grupo para conversar. Poderia conversar bastante com vocês, mas não quero cansá-los. Cada noite é cerca de 30 minutos. Hoje à noite será um pouco mais, por ser a primeira noite. Quero falar sobre o assunto hoje à noite de o Cristo identificado de todas as eras. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a identidade de Cristo em todas as eras. Agora, notou aqui na Escritura dizendo que lembre-se daqueles que têm domínio sobre vós, considerando a conversa deles. No final da conversa deles, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre Cristo. Ao viajar diferentes partes do país e do mundo, percebo que pessoas têm opiniões diferentes. Você ficaria surpreso saber a opinião de alguns. Alguns acham que ele foi simplesmente um professor maravilhoso. Bem, com certeza ele foi. E também outros acham que ele foi um grande filósofo. Com certeza ele foi. E alguns que ele foi um ótimo homem. Ele foi também. Mas veja, ele foi mais do que isso. Ele era tudo isso e mais. E eles acharam alguns que era profeta, mas ele foi mais do que um profeta. Ele foi o que os profetas eram e mais alguma coisa. Então, como saberíamos se ele estava ensinando os seus ensinamentos? Ele era um grande professor, um filósofo, mas a única maneira de sabermos hoje, se quisermos edificá-lo hoje, e acredito que ele ressuscitou dentre os mortos, creio nisso de todo o coração, e acredito que ele prometeu aqui, que ele é bom até hoje eternamente. E estou sempre contigo e nunca te deixarei, nem te desampararei. Agora, essas palavras são verdadeiras ou não? E se não são verdade, o que estamos fazendo aqui hoje à noite? Somos pessoas miseráveis. E estamos sendo enganados. Todo mundo cristão está sendo enganado. Se ele não é o mesmo ontem, hoje eternamente, se ele não estiver vivo conosco hoje, como prometeu, até a consumação, e estarei convosco, e o fim do mundo. Agora, se essa não for a verdade, então existe algo de errado, e nós nos encontramos como falsas testemunhas.
Não apenas estamos nos tornando miseráveis sob falsa pretensão, mas estamos enganando a outros. Somos enganadores de alguma coisa que estamos falando que não é, se ele é apenas um mito ou apenas algo histórico. De que serviria um Cristo histórico, se não é o mesmo hoje? De que serviria Deus e Moisés, se não é o mesmo hoje? De que serviria você pegar o seu canário e alimentá-lo com vitaminas para boas asas e asas fortes e mantê-lo na gaiola? Não serviria de nada. E falamos de como esse grande Deus, e então dizemos que ele é o mesmo ontem e hoje, é o mesmo hoje, então existe algo de errado, estaremos enjaulados em algum lugar. É uma falsa concepção do que Deus é. A Bíblia diz que ele é o mesmo, e isso significa que ele é o mesmo, exatamente como era antes, não mudou nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora, hoje temos nesse dia e horas justamente como eles fizeram em seu dia todos os dias. Temos nosso próprio pensamento a respeito dele, mas com certeza uma coisa que nós soubéssemos com certeza, descobrir o que ele era antes para depois descobrir o que ele é em outras eras. E lembre-se, a Bíblia diz que ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Então temos descobrido o que ele é de outras eras para saber o que ele era na época em que ele andou na terra e depois quando ele esteve na terra e depois saiu da terra. E nós teremos descobrido o que ele era, saber o que ele é hoje e sempre, porque ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, caso contrário, teremos de voltar e procurar para ver o que ele foi. Agora nós verificamos São João, no capítulo 1, começando com o primeiro versículo, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Agora, esses são os atributos, suas palavras, esses são seus pensamentos, agora não são expressados. Veja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era a palavra. Bem, se ele era a palavra no princípio, ele é a palavra hoje, porque ele sempre é a palavra. Agora Deus tem que julgar o mundo por alguma coisa. Now God's got to judge the world by something. And people say, well now, as if I'd ask the Catholic. Pela Igreja Católica. Agora, qual é a Igreja Católica? Nós temos a Romana, a Ortodoxa. Os luteranos dizem que através de nós, o Batista diz que está fora. Pelo Batista eles dizem, os pentecostais estão fora. Então, portanto, a confusão. Ele nunca prometeu julgar o mundo pela igreja, ele prometeu julgar o mundo por Cristo. E Cristo é a palavra. E a Bíblia é o que julgará o mundo, que é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se ele estava no princípio, ele distribuiu sua palavra, tanto para cada geração, todas as vezes que ele, então vinha uma certa era, ele era onipresente, onisciente, onipotente, infinito. Se ele não é, então não é Deus. Sendo infinito, ele é eterno. Então, nisso, sendo onipresente, ser onipresente, onisciente, conhecendo todas as coisas, o torna onipresente, ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim, ele pode notar a diferença do princípio, desde o princípio em cada era. Ele deu um pouco da sua palavra para cada era, e então, geralmente, o homem se torna. Então, as coisas se tornam tão distorcidas com o homem, e o mundo fica de tal forma que ele tem que enviar um homem ungido. Todas as eras têm sido iguais. Ele se identifica na terra, no homem. Deus não faz nada sem o homem. A Bíblia disse que assim, ele sempre toma o homem, porque era o homem que ele tinha que usar, colocando com livre-arbítrio, sabendo que ele cairia a fim de mostrar os seus atributos como salvador, porque não havia ninguém perdido. Ele escolheu o homem, ele poderia ter escolhido os três, mas ele escolheu o homem.
Uma vez, olhando para uma colheita, Jesus ele disse: a colheita está madura, os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores para a sua colheita. E ele era o Senhor da colheita. Vós não tendes porque não credes. Você não pede porque não acredita. Pedi em abundância para que as vossas alegrias sejam plenas. E depende de você pedir e acreditar para receber o que pede. Agora, então, com Moisés e por todo o tempo, ele se identifica todas as vezes através dos seus profetas. A Bíblia diz: ele não faz nada até revelar os seus profetas. E lembre-se, Deus é imutável. Ele nunca muda. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, nós verificaremos que em cada era que o homem entra no plano de Deus e ele se define propriamente bom, parece bom, e às vezes é tão próximo que pode haver apenas uma palavra de diferença, mas foi uma palavra que deu início a todo o erro, quando Eva não acreditou em uma parte da palavra de Deus. Lembre-se, Satanás não chegou apenas assim e jogou tudo fora de qualquer jeito. Ele disse assim, certamente que assim, mas certamente não fará isso, mas ele disse que faria, e quando ele disse que faria é porque ele fará. Agora, você deve acreditar em cada partezinha dele, da palavra. Não importa o que ele tenha dito, acredite de qualquer maneira. Se você não consegue explicar, acredite mesmo assim, porque se você não pode explicar a Deus, ninguém pode. Deus é conhecido pela fé e não pela ciência. Você acredita em Deus pela fé porque ele disse isso e isso resolve o assunto. Ele disse que é assim, então é assim. E ninguém poderia explicar como que haveria água nos céus, mas Deus poderia pôr água lá. É simplesmente se crê em Deus. E a palavra, você crê no que ele disse, independente do que ele de poder provar ou não, a pessoa acredita nisso. Deus faz a prova. E ouça, hoje o homem está sempre louvando a Deus pelo que fez e sempre ansioso pelo que fará, ignorando o que está fazendo. Sempre é a mesma maneira, e todo mundo tem sua própria interpretação particular. Deus é seu próprio intérprete e não precisa de ninguém para interpretar. A Bíblia diz que é sem interpretação, não precisa do homem. Deus interpreta a própria Bíblia. Deus disse: haja luz, houve luz. Ele disse: uma vez conceberá, e isso resolveu. Quando Deus diz alguma coisa e justifica essa interpretação, ele disse que ele derramaria seu Espírito nesses últimos dias, e ele derramou. A Escritura já está interpretada. Os incrédulos podem, e os céticos podem não ter aceitado, mas mesmo assim ele fez, porque ele não precisa que ninguém interprete, ele faz sua própria interpretação. Ele faz a promessa e interpreta. Ele diz que ele cura todas as doenças, que é o Senhor, e ele, não posso dizer como é, mas ele diz que faria. E ele, em qualquer momento, tem de ser assim, sem fé, a pessoa não consegue. Agora, ele é a palavra indicada por essa era. Agora, o problema das pessoas hoje, quando elas acham que estão vivendo em outra era, sob outro brilho de outra era, mas nós estamos ignorando o que acontecia na era daquela pessoa. Qual é o problema dos luteranos? Porque eles estavam vivendo no brilho da era luterana, quando John Wesley encontrou o segredo da santificação. Mas o que aconteceu com os pentecostais? Bom, Wesley era tão organizado que ele estava vivendo no brilho de outra era, não na era de Wesley, quando o batismo do Espírito Santo caiu sobre os pentecostais. Ele estava vivendo no que Wesley disse, a santificação, mas foi difícil para acreditar no batismo do Espírito Santo, na restauração dos dons. Eles estavam vivendo em outro lado, de outra forma. Foi isso que eles estavam fazendo quando Jesus veio. Eles disseram: temos Moisés, mas ele disse: se conhecesses Moisés, conhecerias a mim. Moisés escreveu sobre mim, examinar as escrituras porque nelas
tens a vida eterna e são elas que de mim testificam. Essa era a escritura que deveria ser. Deus identificando e interpretando suas escrituras para aquela era. E é sempre Cristo em todas as eras. Ele é o mesmo sempre, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sempre foi Cristo. Agora verificamos que nossos irmãos pentecostais estão vivendo sob o brilho de outra era pentecostal e ainda estão vivendo sob o brilho de outra era, mas agora estamos no tempo do arrebatamento, o fim dos tempos, mas assim é o homem. Temos muito que é atribuído para cada idade, a Bíblia é dada para um pouquinho para cada era, e assim tem que ser. O Deus é imutável, com caráter imutável, suas características permanecem as mesmas, ele não pode mudar suas características, ele não pode fazer isso. Qualquer coisa conhecida por sua característica, não sei se vocês têm martelos amarelos, que são um tipo de pássaro chamado Jaybird. Vocês observando o Jaybird voar, ele voa de uma determinada maneira, mas quando o outro está voando, ele voa um pouquinho diferente, embora sejam parecidos. Agora, observem, se o homem usar a mão direita ou a esquerda, temos hoje mulheres que querem ser homens, elas vestem como eles, observe-as andarem, fazerem certas coisas, a característica deles mostra que são mulheres, mesmo assim. Agora, nós vamos chegar a isso depois, mas estamos falando sobre outra coisa. Agora, lembre-se de Deus edificado por sua característica, ele não pode mudar. E ele disse em Malaquias 3:6, eu sou Deus e não mudo. Ele com certeza não muda, suas características são as mesmas. Toda vez que ele aparece na terra no fim da era, sempre envia um homem ungido com o Espírito Santo, Cristo. O Espírito Santo é Cristo, ungido, o Logos. E ele saía, ele vinha identificar as palavras daquela era. A palavra do Senhor vem aos profetas. A Bíblia disse que sim, ele identifica essa era. Veja, ele não faz nada fora do homem, ele não pode fazer isso em um grupo, você não pode. Nunca foi feito assim, ele nunca usou um grupo, ele usa uma única pessoa. Israel foi salvo como nação, mas você tem que ser salvo como indivíduo. E uma pessoa com quem ele lida com uma pessoa. E o Moisés e Elias ao mesmo tempo não poderia ter Elias e Eliseu ao mesmo tempo, João e Jesus ao mesmo tempo, deve que ser um, porque ele coloca. Agora tem que ser um homem. Se nós começássemos falando sobre hoje à noite, sobre um homem, que nós lêssemos, concordássemos sobre a doutrina, perfeitaríamos, começaríamos um pequeno grupo. Então isso nunca foi o sistema de Deus. Deus não pode mudar. Ele lida com um indivíduo no decorrer de todas as eras. Ele sempre fez isso, é característica identificada para aquela era, não esqueça disso. A sua característica é identificada nessa era. Veja nos dias de José, o profeta, como Jesus foi perfeitamente identificado em José. Mas sem causa, o detestavam sem causa, mas eles eram fariseus e o detestavam porque ele tinha visões e assim por diante. Mas a própria característica nele mostrava que era Cristo. José era um profeta, ele predisse as coisas e aconteceu exatamente da maneira como aconteceu. A maneira como ele falou foi assim que acontecia. E ele interpretava sonhos, ele nunca dava apenas uma interpretação, toda vez dizia sempre a mesma coisa. Ele nasceu um profeta para aquela era. Exatamente assim. Agora verificamos que Deus mostrava suas características já. Agora ninguém pode encontrar falhas nisso, dessa escritura. Bem, se sempre foi assim, não terá o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus interpretou sua própria palavra, disse que isso acontecerá, e ele desceu e fez. Agora não precisa de interpretação para isso, que ele faz por si mesmo, ele não precisa de ninguém para interpretá-lo.
Ele é Elohim, o alto existente, todo suficiente, não precisa de ajuda de ninguém. Veja, ele é Deus. E ele faz o que ele quer de alguma coisa que temos que ter certeza que ele não pode fazer. Ele não pode ir contra a sua palavra e permanecer Deus. Tem que guardar sua palavra, porque a palavra é Deus. E Deus é identificado através de sua palavra prometida em uma era, em certos dias, e agora nos dias de Moisés, ele foi identificado. Foi identificado porque foi por sua palavra. Ele disse a Abraão, sua semente permanecerá em uma terra estranha por 400 anos. Vou trazê-los fora com uma mão poderosa. Agora, quando esse grande sinal aconteceu, como uma grande bola de fogo em um arbusto que estava pegando fogo, Moisés era químico, ele foi ensinado com a sabedoria dos egípcios, e ele tivesse passado com ele com sua posição educacional e falasse: olha para aquela árvore, engraçado, está pegando fogo, está queimando, as folhas estão estralando, não há nada destruindo nem consumindo. Agora, depois que isso acabar, eu vou pegar algumas folhas, vou levar para o laboratório. Nunca teria falado com ele, mas quando ele tirou o sapato, subiu humildemente. É assim que encontramos Deus, quando tiramos nosso orgulho e tiramos fora e caminhamos na presença. Ouça a voz identificada que diz: eu sou o que eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Lembro-me de minha promessa agora e vejo que a condição está correta. Eu desci e vou falar. E estou lhe enviando, você será a minha voz. Ó, que coisa assim. E ele faz o que ele fez isso, se identificou com sua característica no sobrenatural. O sobrenatural em algum momento é um fenômeno, ele se afasta das pessoas, e as pessoas passam a ser boas pessoas, mas às vezes não entendem. Foi isso que aconteceu com José. Ele não conseguia entender, ele é filho de Davi, mas não conseguia entender como Maria poderia conceber. Agora, sem dúvida, aqueles grandes, lindos olhos castanhos olhou no seu rosto e disse: querida, eu sei que estamos noivos, vamos nos casar, tenho algo para dizer. Tive uma visita de Gabriel e eu concebi pelo Espírito Santo, ele me disse que vai nascer, não será seu filho, será o filho de Deus. Então José queria acreditar nisso, mas ele simplesmente não podia acreditar. Era muito difícil para ele acreditar, mas você sabe, era incomum. As mulheres não concebiam virginalmente, pois por isso era incomum. E essas coisas são coisas incomuns que Deus faz. Tropeça nas pessoas, ilumina, abre os olhos de alguns e cega os olhos dos outros ao mesmo tempo. Sempre é assim, coisas incomuns, de maneiras incomuns. Se José tivesse olhado nas escrituras para descobrir o que aconteceria naquele dia, agora, não havia profetas, né? Então não tinha um profeta por 400 anos. Malaquias foi o último profeta, esse profeta era muito incomum. Então, não tinha profeta naquele dia, então Deus falou simultaneamente. Ele deu um sonho, ele contou: José, o filho de Davi, não tema levar a sua Maria, sua esposa, porque o que dela é concebido nela é do Espírito Santo. Veja, Deus se identificando, ele sempre faz isso na maneira sobrenatural. Agora, esses José e Moisés, se tivéssemos tempo suficiente, poderíamos continuar, mas você entende, quero dizer, que Deus em todas as eras sempre envia um indivíduo, uma pessoa. Então, por que você se apega a um grupo quando eles estão completamente errados? A Bíblia diz assim, Apocalipse 17, tudo será coletado em um grande grupo, mas dali surgirão pessoas certas com Deus, indivíduos. Não o grupo certo, o indivíduo certo, o indivíduo lá no grupo. Agora verificamos então que nós nos agitamos, continuamos, pertenço a isso, pertenço a aquilo. Isso não significa nada para Deus. Você é o indivíduo diante de Deus, você vai ter que ficar de pé. Você é a pessoa que precisa dar o testemunho. Vocês têm que fazer isso, responder a Deus pela revelação. Agora, se eu estivesse falando aqui com uma pessoa que realmente não pode receber, não há nada nele para receber. A Bíblia diz que quem vive nos prazeres está morto enquanto está viva. Por que esses fariseus não estavam? Veja Jesus, tudo que sabíamos era a palavra de Deus manifestada, acreditamos nisso. A Bíblia diz que sim. Agora observe, quando ele fez o sinal messiânico, os fariseus que tinham um pouquinho de luz, eram boas pessoas, viviam uma boa vida cristã, uma boa vida religiosa, tinham um pouco de luz sobre eles, tinham organizado sacerdócio, tinham um pouco de luz, mas no fundo do coração eles não tinham a representação eterna na glória.
Então, quando viu o sobrenatural feito, disseram: esse homem é Beelzebu, é um demônio. O que aconteceu? Isso colocou a luz que eles tinham para fora. Mas aqui estava uma pequena mulher de má reputação, uma prostituta. Bem lá no fundo tinha uma representação de um dos pensamentos de Deus. E lá estava ela ponderada pelo pecado. Mas quando ela viu isso, ela disse: Senhor, acredito que tu és o profeta. E sei que quando o Messias vier, nos dirá essas coisas. E isso limpou sua vida. Ele era redentor para ela, porque poderia levantá-la de onde ela havia vindo. Mas esse fariseu, pense nisso, por mais religioso que possa ser, Jesus disse: você veio do seu pai, que é o diabo, que fará as suas obras. O homem religioso pertencia a boas e altas ordens. Jesus os chamou de cobras, de hipócritas e demônios. Rejeitaram a luz da hora. Exatamente o que ele era. Jesus, em sua época, o que era ele, como os profetas de sua era, um deles era a palavra de Deus sendo interpretada para aquela era. Moisés era a palavra de Deus interpretada. Deus disse: vou enviarei para lá e os libertarei. Eu estou enviando você com a minha palavra, farei grandes sinais e maravilhas. Ele fez. Maria, ela era a palavra de Deus interpretada. Uma virgem conceberá. Essa era a palavra de Deus interpretada. Agora aqui vem Jesus em cena, o Deus dos profetas. E aqui estavam eles tão organizados que discriminados de tal condição que não podiam sequer nem o reconheceram. Não veio do jeito que eles esperavam. Pensavam que Deus puxaria uma pequena alavanca aqui, deixaria os corredores do céu, desceria, diria: Caifás, somos sacerdote, Deus, cheguei. Mas ele tinha um bebê nascido, uma manjedoura, em uma pequena caverna em Belém. Lá embaixo, com palha, estrume no celeiro, o bebezinho embrulhado em panos e colocou em uma manjedoura. Não tinha instrução. Veja como corrigindo a palavra, como ele era a palavra. Ele é a palavra. Sempre permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, não estou jogando nada para alguém, qualquer coisa. Não é meu propósito fazer isso. Se estivesse no meu coração, daria uma volta no altar e aceitaria primeiro. Mas olha, para vocês que oram a Maria como intercessora, olhe para Maria. Acredite que era uma mulher virgem, certamente apenas uma incubadora, e que Deus usou para trazer Cristo à terra, à casa. Deus estendeu sua tenda de ser Jeová para ser homem, era Emmanuel, Deus habitando entre nós, acampando conosco, Deus em carne, Deus alojado em uma tenda chamada homem. Esse era o Filho de Deus. Olha para Maria, aqui está um garoto de 12 anos, que nunca teve um dia na escola, como sabemos. Aqui está ele, parado no templo, debatendo com os sacerdotes. Observe, aqui vem o pai e mãe, 3 dias e noite, sentiam falta dele, encontraram no templo e disseram: filho, nós procuramos. Maria, ouça, Maria disse: nós, seu pai e eu procuramos por você dia e noite com lágrimas. Olha ali, negando o seu testemunho. Ele disse a José que o Espírito Santo o ofuscou. Ela disse que para eles que esse era um bebê nascido de virgem. Aqui está ela, seu pai, José e eu. Veja como é incorreto, mas observe a palavra de Deus. Disse: você não sabe que devo tratar dos negócios de meu pai? A palavra sempre corrige o erro identificado de Deus entre eles. Identificando Deus entre eles. Uma criança de 12 anos, tivesse sido José, teria sido seu pai, estaria construindo casas e armários, mas ele estava lá derrubando as iluminações naquele dia. Esse era os negócios do pai. Viu o que ele estava fazendo? Não sabia se devo tratar dos negócios do meu pai? Viu? Disse a mãe dele, viu? Bem, é a palavra. Ele é a palavra. E a palavra corrige o erro para a identificação das características de Deus. Tá bem. Look, when the world, I can imagine Simon Peter. I read a story once. Had me called Peter yet. Seu irmão, Andrew. Fishers with their father. And they was out on the sea. O nome dele era Simão, sabe, que ainda não tinha sido chamado de Pedro. Pescadores eram com seu pai, estavam no mar. E o velho ficando mais velho. E eles estavam ali por dois ou três dias já. E depois eles estávamos orando. Mas eu confiei em Deus por toda a minha vida. Meninos, confiei em Deus toda a minha vida. Sempre vivi com qualquer verdadeiro hebreu para ver o Messias.
Provavelmente não vou vê-lo como vocês que estão sendo instruídos. Posso vê-lo abraçar Simão. Então, em volta de André, disse: rapaz, poucas de sua vida vocês verão uma chama. Era todo tipo de coisa levantada, que será levantada, que cegarão os olhos das pessoas. Sempre foi assim, mas o Messias será um profeta, porque Moisés disse, Deuteronômio 18:15, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim. Agora não temos profetas para manifestar a palavra de Deus, não havia nenhum deles aqui para a palavra chegar. Então tivemos um caso dele relacionado por centenas e centenas de anos, mas quando aquele chegar em cena, não se enganem, será profeta, o Senhor será conhecido. Imagina algum dia quando Simão Pedro chegou e se aproximou da presença de Jesus. Jesus disse: acabou de iniciar seu ministério, agora é São João capítulo 1, depois a palavra especificamente habitou entre nós. Aqui está ele agora. Nós recebemos a informação de que André veio primeiro e eu vi o João pregar e tentou convencer Simão a ele. Ele disse: vem apenas outro pregador. Ele disse: mas você deve vir. Mas agora o Messias chegou. E André, Simão, não podia acreditar nisso. Então ele estava apenas no caminho de um dia de onde Jesus estava. Jesus estava em pé no lago naquela manhã, todas as pessoas haviam se reunido, e as mulheres davam louça bem rápido, sentados com as roupas ali, lavavam para ouvi-lo. E Simão havia cercado toda aquela noite, provavelmente não havia pescado nada. Ele saiu, pensou, acredito que vou ouvir o que ele diz. Ele chegou até lá, um tipo de companheiro de aparência estranha. A Bíblia diz: não há beleza que devemos desejar dele, não era parecido com o rei, a beleza é do diabo. Exatamente isso, e podemos chegar a isso. Mas isso são falsas concepções do diabo, e a beleza do Senhor é santidade e poder. Nada de isso. E a beleza é a santidade da justiça. Nós não somos desse mundo, nós somos do reino que está no alto, onde habita a justiça interior. Eles não enfeitam isso, muita televisão, assim por diante. Então vemos que Simão entrou na presença dele ali, e chegou aquele André que acreditava o Messias, e como Jesus assim que olhou para Simão, ele disse: seu nome é Simão, você é filho de Jonas. Ele sabia quem era ele. Isso não foi brincadeira, de que Deus havia sido identificado novamente nas Escrituras, sua mesma característica. E se José pudesse ter olhado para trás e visto aquilo, Jesus, quando estava pregando aqui na terra, ele disse: buscar as Escrituras, achar nela a vida eterna, são elas que me testificam. Se vocês já passarem da lei, a lei foi para aquele dia, estavam vendo aquele tipo de brilho, mas aqui estão ele hoje, não podiam ver as Escrituras identificadas ali mesmo, eles calharam em vê-lo, e eles fizeram isso em todas as eras, e vocês também, nessa era, nada mais foi previsto que eles fariam, então eles farão. Não há nada, não há como contornar isso. Você agora fala a mesma coisa. Agora observe, nós não temos tido um profeta por 400 anos, e ali que está um homem que diz quem eu sou e quem meu pai era. Quando eu, Messias, somos informados que o Simão era um homem ignorante, sem instrução, mas ele foi feito cabeça o principal da igreja. Descobrimos que ele foi ali com o nome de Filipe, e isso dá uma Bíblia com um homem chamado Natanael. Se você marcar onde Jesus estava, por onde encontrou Natanael, eram 24 quilômetros de distância. Essa é uma boa jornada de um dia para chegar até lá, na colina. Agora vamos ver, ele disse: Natanael, quando conheceu, ele disse: sabe, eles estão estudando a Bíblia. Sim. Bem, agora acreditando que é hora de algo acontecer, que as dispensações estão mudando, e é hora do Messias vir, porque não temos sido profeta agora por 400 anos. E Malaquias disse que ele era o precursor antes de nós, e acredito que seja João. Agora sabemos que quando vimos um sinal, um verdadeiro sinal da Bíblia, há uma verdadeira voz da Bíblia por trás. E se não houver voz que segue o sinal, seria a mesma voz teológica. Então esquece isso, nunca virá de Deus. Sempre é assim. Disse a Moisés: se eles não creem no primeiro sinal, acreditarão na voz do segundo sinal. Tem que haver um sinal com a voz. É absolutamente, se é a mesma voz teológica, esqueça isso. É alguma coisa, Deus está tentando atrair a atenção das pessoas através de um sinal, e então ele usa a voz com algo atrás do sinal. Agora deve ser uma voz bíblica, mas eles não teriam acreditado nisso nem Paulo. No caminho para Damasco, quando viu aquela luz, a coluna de fogo, ele gritou: Senhor, esse judeu
Senhor, então quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus. É difícil você lutar contra os aguilhões. Veja, havia um sinal, então seja o que ele fizesse. Agora você vê o ministério que partiu a partir daí, como administrar a igreja. Agora nós verificamos que isso foi identificado através desse sinal. Agora Natanael disse, espera um minuto, agora você deve estar errado. Não sou eu. Você vê aquele velho pescador com quem costumava pescar lá, e você disse que não poderia assinar o nome dele. Isso mesmo, para receber. Aqueles que mexiam com os peixes lá, quando eu caminhei até a presença dele, eu vi o Messias. E agora, quero me perguntar, Natanael, você é estudioso, um bom hebreu? Ele disse, leitor da Bíblia, porque a Bíblia diz que se eu dissesse a você que ele disse ao sinal quem ele era e quem era o pai dele. Não consigo acreditar nisso. Vamos descobrir, vamos. Alguma coisa boa poderia vir de Nazaré? Ele disse, venha, veja, essa é uma boa pergunta. Não fique aí, fique criticando. Venha ver por si mesmo. E alguma coisa boa poderia sair de Nazaré? Ele disse, venha ver, vem de ver. E quando ele chegou à presença de Jesus, Jesus olhou para ele e disse, eis o israelita em quem não adoro. Ele disse, Rabino, como você me conheceu? Ele disse, se Felipe me te chamar, você está debaixo da árvore e eu te vi. Ele disse, Rabino, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por quê? Sua característica o identificou. Por quê? Hebreus, o capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais poderosa, é mais afiada do que a espada alguma de Deus. Discernindo os pensamentos e intenções do coração. É isso que os profetas fizeram. Eles eram uma palavra para a era, mas era para a palavra, vejam. E eles contou o que acontecia, discernindo os pensamentos, o que era e o que viria. Então lá estavam lá, e alguns estavam lá, disseram, tiveram de dar uma resposta à congregação, tiveram de fazê-lo, porque as obras poderosas tinham sido feitas. Agora veja, já tinha tido cura, não queria dizer a respeito à cura, eles tinham o poço de Betesda lá, e em Betesda eles viram aquele poço ali, e as pessoas chegavam ali e eram curadas. Mas chegaram ali dizendo que ele era Beelzebul, evidente. Mas ele disse que quando o Espírito Santo vier, fará a mesma coisa. E uma palavra contra ele nunca será perdoada. Não nesse mundo, nem no mundo vindouro. Isso é blasfêmia, chamar o Espírito de Deus um espírito imundo. Está fazendo a obra de Deus. Pense muito bem nisso. Mantenha isso em mente. Sim, e foi assim que ele foi edificado ontem. Aquele foi Jesus de onde ele é mesmo hoje. Ele faria a mesma coisa. Foi assim que ele se tornou conhecido como Messias. Foi assim que o conheceram com esse trabalho. Agora, há apenas 3 tipos, raças de pessoas: judeus, gentios, samaritanos. Esse é o povo sem chão, Jafé. Sem cão e Jafé. E agora cremos a Bíblia, todos vêm de Noé, são judeus, gentios, samaritanos. Agora, gentios não estavam procurando nenhum Messias, tínhamos nós, os anglo-saxões e assim por diante, inclusive éramos pagãos, romanos e gregos, assim por diante. Agora, os hebreus estavam procurando por eles, e ele apenas aparece para aqueles que o estão esperando. Ele apenas aparece aos que o buscam. Eles são buscando. Ele se tornou conhecido aos judeus. Quando chegarmos agora nessa semana, nós veremos os personagens. Agora então ele teve até Jericó e ele teve que ir por Samaria, e ele passou a se dedicar por volta das 11 horas ou 12. Ele chegou e viu os discípulos da cidade para comprar alimentos. Enquanto eles foram, uma mulher de má reputação, talvez tenha aparecido ali uma moça bonita, provavelmente tinha sido despejada por seus pais, jogada para a expulsão de casa, e ela teve vários maridos. Ela foi até o poço, ele estava sentado ali, um judeu, Jesus, e provavelmente ele parecia que tinha apenas uns 30, mas o João disse que eles diziam que ele parecia uns 50 anos. Mas ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Mas seu trabalho pode ter causado uma grande pressão sobre ele. Ali estava ele sentado com a parede, e essa mulher subiu e chegou, e você tem que ver ali um vento que veio, e assim existem pequenos poços antigos lá.
E sabe, sobre as mulheres que falam sobre andar corretamente. Eu vi pegar os panelos com cerca de 5 galões e foram lá em cima da cabeça deles, vão lá para colocar, às vezes colocavam no quadril e caminhando, conversando uma com a outra, assim, e nunca derramaram uma gota de água. Mas ali no Oriente, as mulheres ruins e as boas não se misturavam, uma diferente da outra. Ela estava marcada porque ela já tinha tido o marido errado, então não se misturava com os outros, então ela teve que vir mais tarde, porque as outras vinham bem cedo de manhã para pegar água. Mas aquela era uma semente predestinada, havia nela aquela mulher, e ele disse para ela: dá-me de beber, traga-me de beber. Ela se virou e olhou e viu aquele judeu de meia idade. E ela disse: não é costume você ser judeu me perguntar para pedir algo de uma mulher de Samaria. Talvez talvez ela tenha pensado que ele estava tentando estar mais despertinho com ela. Não é habitual para os judeus, e assim a conversa continuou, e ele estava tentando atrair a atenção dela, e o pai o havia enviado lá para descobrir o motivo. E eles estavam procurando o Messias, e devia ser identificado com os judeus, agora aqui está com os samaritanos. E ele disse: não é habitual você me pedir uma mulher de Samaria isso. Então ele disse: mas se soubesse com o que está falando, você me pediria de beber. E ele começou a falar sobre adoração. Foi assim que ele descobriu o problema dela. Todos sabemos quais eram, muitos maridos. E ela disse: mulher, vá buscar o teu marido e vem aqui. Ele disse: eu não tenho marido. Ele disse: você disse a verdade, porque tem 5 e com quem está vivendo agora não é seu. Observe aquela mulher, veja a diferença entre ela e a organização. Observe, ela, um indivíduo, aqueles fariseus, dizendo: aquele homem é um Deus, ele não era. Ela disse: Senhor, percebo que és um profeta. Aí está aquela luz, quando o filho atinge a semente e o tipo certo, isso traz vida. E aquilo chegou até a semente do coração daquela prostituta. E ele disse: Senhor, percebo que és profeta. Agora, há centenas de anos que tínhamos profeta, e sabemos que quando o Messias chegar, estamos buscando. E quando o Messias vier, é isso que ele fará. Esse é o sinal do Messias. Você não vê, foi o Messias que estava em Moisés, o Messias que está bem aqui, o Messias de todas as épocas, ele não é muito hoje e eternamente é Cristo o tempo todo. Disse: eu sei, sabemos que quando o Messias vier, é o que ele fará. Ele disse: eu sou aquele com quem tu falas. Que coisa! Ela deixou cair o pote d'água e foi correndo para a cidade, dizendo: vem ver o homem que contou os que eu fiz, não é este o próprio Messias? E o povo daquela cidade, sem vê-lo fazer, toda a cidade creu nele. Por quê? Sua característica do que ele era. Ele foi identificado para aquela cidade de Sicar e se identificou-se o Messias de Deus por seu caráter, característica nele, porque ele era o Deus dos profetas. Ele era o profeta. Ele foi o profeta manifestado, ele sempre foi, no decorrer dos tempos, o mesmo ser, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, apresse-se para apressar-me e encerrar. Dizem em Zacarias 14, 6 e 7 que chegará um dia, profetizou o profeta, que eles não poderão chamar de nem dia nem noite, é um dia sombrio, mas à noite a descer haverá luz. A Bíblia diz que sim. Agora, olhe, encerrando, geograficamente o sol nasce primeiro sobre o povo oriental, no leste, ele se põe no oeste. Agora, siga-me bem, a civilização viajou com o céu, todos sabemos isso, não sabemos? O mesmo acontece com o Evangelho. Começou no Oriente e do outro lado, na Alemanha, no Mediterrâneo, da Alemanha, através do Canal da Mancha para a Inglaterra e para o Atlântico, para os Estados Unidos, costa leste. E viajou agora para a costa oeste. Agora o Oriente e o Ocidente se encontraram. O mesmo sol que nasce no Oriente, o mesmo sol que se põe no Ocidente. Agora observem, o Filho ressuscitou como o Messias sobre o povo oriental. E agora tivemos um dia desde que ele partiu de denominações, reuniões e assim por diante. Já tivemos um suficiente como um dia sombrio em que o sol fica escondido pelas nuvens e eles tiveram denominações. Nós fizemos hospitais, escolas, organizações
todas as coisas da maneira que devemos fazer. Mas ele disse, à tarde haverá luz. Esse mesmo Jesus, em seu poder ressurreto, ressuscitará, como prometeu em Malaquias 4, em São João 14:12, como prometeu em Lucas 17, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem. Agora veja o que aconteceu no dia de Sodoma. E agora nós vemos lá o tipo de igreja natural, Sodoma, uma organização, e eles tinham um mensageiro lá. Havia alguns mensageiros lá, como o moderno Billy Graham e Oral Roberts. Nunca houve um tempo na história da igreja em que um homem foi enviado universal à igreja com seu nome que terminou em H-A-N até esse momento. Billy Graham, 6 letras. Abraão tem 7 letras. Mas Billy Graham está em Sodoma, batendo e chamando-os. Mas lembrem-se, havia um na igreja espiritual que estava fora, Abraão, o que foi chamado. Observe o tipo de sinal que ele deu. Ele falou que as promessas haveriam. E onde está Sara, quando ele disse? Agora lembra-se que Sara era Sarai no dia anterior, mas ele chamou de Sara. Agora ele disse Abraão. Onde está Sara? Não, S-A-R-R-A. Onde está Sara, princesa, tua esposa, pai das nações? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Eles vão visitar-te de acordo com o tempo da vida. Um homem que come carne de um bezerro, bebe leite de vaca e come pãezinhos de milho, bebendo leite. Um homem com pó na roupa, sentado ali, que virou as costas, com as costas para a tenda. E ele disse que Sara riu. E ele disse, uma mulher velha, ter prazer com meu marido, que é velho, estava com mais de 45 anos depois da menopausa. E eu ter prazer com meu marido como jovem, e ela riu, escondido. E aquele homem comendo carne humana disse, por que Sara riu? O que aconteceu? Abraão chamou aquele homem de Elohim, Deus Todo-Poderoso representado em um ser humano. Jesus, nosso Senhor, disse, como aconteceu nos dias de Eló, assim será na vinda. E observe, quando o Filho do Homem estiver manifestando-se, tornando-se conhecido, Lucas 17, quando o Filho do Homem, nos últimos dias estiver se revelando, o Filho do Homem se revelando, seu evangelho, identificando-os como ele era no dias de Eló. Veja lá agora as nações pervertidas, que coisa. Veja os homossexuais e o que temos agora, a igreja está uma bagunça, a nação uma bagunça e tudo. Deus está arrotando isso no fundo da terra. Tudo está uma bagunça, geograficamente também, materialmente. A cena está definida. Não é hora de Deus voltar em carne humana. A palavra que é mais afiável do que mais espada dos duas discerne os pensamentos e intenções de coração aparecerem em cena para tornar Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. É uma promessa prometida que foi determinada para este dia. Estamos vivendo nesse dia. Deus está aqui conosco para manifestar. Inclinemos a cabeça. Pai Celestial, dissestes haverá luz ao entardecer. Nós temos, Senhor, todos os sinais, nações estão quebrando, Israel em sua terra natal, terremotos em diversos lugares, o coração do homem está falhando, mentes pervertidas, réprobos a respeito da verdade, como Gênesis e Jambres disseram Moisés, você disse, homem de mente réproba, entregue às ilusões, e acreditar uma mentira e ser condenado para ela, mas prometeste naquele dia que te darias a conhecer como filho do homem que seria revelado Deus Cristo no mundo e hoje eternamente, pela sua mesma característica que o identificou em todas as eras, que ele nessa noite, Senhor Deus, o grande Jeová Elohim, desça entre o teu povo esta noite, Senhor, desça e torna-te conhecido, para que os crentes possam crer, que as pessoas
possam entender e saber que tu ainda permaneces Deus e tu és o da monte eternamente. Então, Senhor, aqueles que são ordenados para serem curados, aqueles que estão ordenados para a vida eterna, alcancem e se firmem, Senhor, pois este é o tempo de visitação. Que não passe em vão. Peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos creem que é verdade, que é o Evangelho? Agora, estamos vivendo nesse dia, se é, Deus está obrigado somente a verificá-lo. Agora, se você me der toda a sua atenção, vou atrasar um pouco, talvez 15 minutos. Nós distribuímos os cartões de oração, os de letra A. Tudo bem, rapidamente, é A, número 1, que você venha logo para que e venha ficar aqui pé A, levante a mão, levante sua mão, se você pudesse levantar, vocês vão buscá-lo, se não pudesse levantar. Agora, A, número 1. Número 2, levante a mão, número 2. A, número 2. Você, senhora, poderia vir. Número 3. Agora levante a mão. Não demoramos muito. Levante a mão. Número 4. Levante a mão. Número 4. Venha. Muito bem. Número 5. Configuração número 5. Vem aqui a senhora. Número 6. Né? Ela pode andar? Ok. Leve uma cadeira para ela. Mas a senhora. Número 7. Número 8. Número 9, entendo, sim, 9, 10, número 10, cartão de oração 10, 11, 12, 13, 14, desça lá o 14, 15, muito bem, chega atrás deles, agora espere um minuto até que eles entrem em fila, vejam onde estamos. Aqui por um minuto, agora o resto de vocês apenas esperem um minuto. Agora, quantos nessa congregação estão doentes e não tem cartão de oração? Levante as mãos assim, muito bem. Não digo, agora, muito bem, agora seja reverente. Agora, enquanto estão fazendo a fila de oração, é o que eu estou dizendo a vocês, com muita atenção, note. Uma vez havia uma mulher, Jesus estava passando pelo país e atravessou o mar e entrou no lugar e havia uma mulher com problema de sangue. E todos os sacerdotes estavam lá, estavam falando dela e havia um monte por ali. E ele estava passando pela multidão. Agora, se você estiver ouvindo, diga amém. Muito bem, agora a mulher. Agora, a distração, você entende? Toda pessoa, eu não estou lidando com vocês como um corpo, eu estou lidando com vocês como um espírito, uma alma. Veja, esse momento você colocou a sua mente em outro lugar, eu estou tentando entender isso. Agora, observe. Agora, que havia um homem olhando para Paulo, sinceramente, acreditando, e ele disse, percebo que pela fé você foi curado. Sabiam agora, esta mulher que está passando por aqui, ela não podia chegar até ele. Todo mundo estava colocando sobre a volta dele, digamos, apenas por dizer agora que não tinha o coração de oração. E muitos dizendo, olá, Rabino, você é profeta? Acreditamos que é profeta, que está por vir. E outros lá, não tenho certeza, e é uma história antiga. Então a pequena mulher, ela acreditou e ela passou por ali e disse, se eu puder tocar na borda da roupa dele, eu ficarei curada. Então ela tocou, e agora se alguém já viu a roupa pela esquina, como que ela é por baixo, e depois a parte de fora ela fica livre. E então quando ela tocar no casaco, ela foi embora e então nunca saberia com medo daquela multidão. Ela estava ali nos seus joelhos e Jesus parou. E disse, quem me tocou? E veja que Pedro disse, com a chave do reino, ele falava, vamos colocar as palavras dos nossos dias, Senhor, dizes algumas coisas terríveis, as pessoas vão pensar que tu és louco, algo errado, todo mundo está te tocando, todo mundo diz, olá, Rabino, tu és cantor divino, então, e assim, o cemitério estava cheio de pessoas aqui em cima, você pode, tu podes ressuscitar um lá entre eles, e apenas alguns ali que estavam contra, e assim todas as multidões, e estavam brincando com ele, mas ele disse que eu percebi que eu fiquei fraco, e filho, tudo isso é de mim, isso é força.
Olha, agora na plateia e encontrou a mulher, ela não conseguia se esconder. Ela tinha aquela semente ali, oh Deus, dá-nos essa semente. É disso que precisamos agora. Ele encontrou e contou que era sobre os problemas de sangue e ele disse, a tua fé te curou. Olha, que se ele estivesse aqui essa noite, ele faria a mesma coisa, se ele andasse no meio desse prédio aqui, essa noite você acredita que poderia tocá-lo e ser curado? Bem, deixa eu dizer, no livro de Hebreus, capítulo 3, disse que ele é agora o sumo sacerdote que pode ser tocado por sentimento das nossas enfermidades. E quantos acreditam que é verdade? Está vendo? Se ele é mesmo ontem, hoje, eternamente, como ele diria hoje, não é o que ele fez ontem, está certo? Mas você não precisa estar aqui, você apenas acredita e diz, agora, Senhor, mas o homem diz, está Bíblia pareceu estranho em todas as eras, mas busca as Escrituras, eu disse, busca examinar as Escrituras desse livrinho. Agora, examine as Escrituras, é verdade, nós estamos nos últimos dias, toda a natureza está provando nos últimos dias, agora a igreja se reunindo agora, veja o massacre ecumênico que vem em breve aqui, a mãe prostituta todos os seus filhos, assim como a Bíblia disse, levando a marca da besta e não sabe disso, observe agora, enquanto ele está presente, se conseguimos sua presença aqui, você lá fora, sem cartão de oração, toca em suas vestes. Eu sou um sacerdote, você pode conseguir isso com sua fé, toca em suas vestes, veja se ele não virá e falar uma coisa que apresentamos. A Bíblia diz que ontem o encerramento, isso seria muito conveniente, você acredita nisso? Muito bem. Agora, todos, ninguém se mexa agora, esteja bem reverente, você deve respeitar o Espírito Santo, respeito. A única maneira de conseguir algo de Deus é respeitar a sua mensagem. Respeito. Agora, escute, vamos pegar todos os metodistas, batistas, pentecostais, católicos e todos, basta pegar a sua religião, sua denominação, colocá-la aqui e alguém por alguns minutos dizer, se ele é a palavra, discerne todos os pensamentos que estão no coração. Esse foi o Messias de ontem, ele hoje tem que ser, e ele prometeu fazer agora. Agora, aqui está uma pequena dama parada aqui, agora ninguém se mexa. Seja realmente reverente e fique parado, quieto. Agora, por um dom, agora um dom é algo que você não, que você pega uma chala de corte e vai cortando, não, isso é errado. Um dom é saber como sair do caminho da frente, não atrapalhar, relaxar e sair. Então Deus usa você da maneira que Ele quer. O dom é sair do caminho, veja, não é o que você coloca sua mão e vai saqueando e fazendo coisas assim, não, isso não é Deus. O que fazemos é apenas sair da frente, então o Espírito Santo entra para que possa usar da maneira que Ele quer. Agora você tem que sair do caminho, não importa o que Deus faria aqui, Ele tem que fazer isso com você também, não importa o quanto Ele tem que ungir você também, se não fizer muitas obras poderosas, Ele não poderia fazer. Agora eu creio que eu vi alguém, um garotinho, parecia sentado aqui numa cadeira de rodas ou algo assim, eu pensei, ter visto lá onde que é, não importa o que seja, onde você está agora, se você acredita, aqui está uma pequena mulher, lembre-se, eu não posso curar ninguém, não existe homem que cure, é Deus. Quantos entendem isso agora? A cura já foi comprada aí para conseguir que você, a presença dele seja aqui para cumprir sua palavra. Agora, se sua palavra ele prometeu fazer isso, agora se você crê nisso, ele o identifica aqui. Agora, aqui está uma mulher, aqui, uma pequena senhora, ela é muito mais nova que eu, uma senhorita, e é uma ilustração do São João 4, um homem e uma mulher que se encontraram pela primeira vez. Somos estranhos, não conheço, nós somos, eu não a conheço, nunca a vi, você ouviu ele dizer que não a conheço e ela não me conhece. Agora, talvez ela pode estar doente, talvez seja necessidade financeira, talvez um problema doméstico, talvez uma outra pessoa. Eu não faço a menor ideia, não conheço a mulher, nunca a vi. Mas se Cristo estivesse aqui com esse traje que Ele me deu, e se disser que ela está doente, se ela disser, Senhor, Tu me curarás, porque Ele viria de volta assim, Ele também não pode fazer mais, e diz que Ele já fez isso. Quantos creem nisso? Mas Ele poderia se identificar como sendo o Messias, Ele saberia porque Ele teria a mesma característica. Agora eu não sei se não seria eu se fizesse isso. Primeiro é Deus a cura de fogo, Deus acima de nós, então Deus conosco em Cristo, agora Deus em nós. Veja, filhos de Deus,
na adoção de Cristo veio fazer para redimir os atributos de Deus, como fez no princípio. Agora, se essa palavra que habita aqui, eu contei a verdade para vocês e a palavra está aqui em meu coração, então Deus significará como sendo verdade. Então, o que ele vai fazer com essa congregação? What to do when you see the scripture right here before you? Now I have to talk to the woman because I've been preaching. Just talk to her.